Dentro de mim já me prendia. Quem pode me salvar e levar de volta pro meu lar? A escolher o melhor pra mim, escolhi que você me queira. Minha livre escolha eu preferi te dar. A escolher o melhor pra mim, escolhi o que você me queira dar. Minha livre escolha eu preferi te dar. Nunca mais ficarei sem a paz que você me traz. Vou estar no mesmo lugar a te esperar. Deve me buscar até ser justo, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade uso-me. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. E os 1000 dias que eu tinha, troquei pelo grande dia, que nunca terminará. Dos finais que eu poderia ter, escolhi o que me levasse até você, onde eu pudesse viver pra sempre, até ser muso, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. Olá, boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Amém? Hoje, mais uma noite no culto do Espírito Santo. Eu venho aqui convidar você a compartilhar essa mensagem depois que ela estiver já mandado para você aí num link e repartir com as outras pessoas que você conhece. Talvez você está participando hoje, mas você pode participar também com outras pessoas depois e repassar a palavra do Senhor Deus para a sua família, para os seus conhecidos. E convido você também a participar do culto do Espírito Santo, todas as sextas-feiras, às 19h30, no Galpão Quadrangular. É um prazer ter você aqui. E nós vamos ler hoje uma palavra da parte do Senhor Deus, que se encontra lá no livro de João, capítulo 4, do versículo 4 em diante, até o versículo 17. Mas eu convido você agora a fazer uma oração para que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, pedir a direção de Deus e que Deus possa falar melhor ao teu coração. Amém? Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e há de fazer. Conduza-nos, Senhor, nesta noite, para falar da Tua palavra, falar do Senhor, falar, sim, meu Pai, para que os corações se abram e que o amado Espírito Santo possa trabalhar nas casas, possa trabalhar nas nossas vidas. E assim também, Senhor Jesus, aqueles que estão sendo apresentados em oração, que vão ser apresentados nessa noite, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um, Senhor. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Me escondo atrás de Ti para que o Senhor possa falar com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Livro de João, capítulo 4, versículo 4 em diante. Jesus vai ter uma palavra, um encontro com uma mulher samaritana. E aqui nós vamos ler sobre essa passagem o que Jesus ele tem para cada um de nós. Ele marcou um encontro com aquela mulher. E hoje Deus marca um encontro contigo também para que Ele possa mudar a sua vida, mudar a sua trajetória e mudar o rumo de certas coisas que você está orando e pedindo para Deus. Amém? Vamos ler a palavra? A palavra diz assim: e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade
de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio a uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem esta água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, a água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pois a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salta para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não venha mais e tenha sede, e não tenha que tirá-la. Jesus disse: vai, chama o teu marido, e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Até aqui, agora nós vamos falar um pouquinho dessa palavra. O que eu quero falar para você nessa noite, o que o Senhor colocou no meu coração, e também o que Ele quer falar com você a respeito dessa mensagem. Uma sede insaciável que tem no nosso espírito pela presença de Deus. Uma sede que só o Senhor Jesus pode saciar. A palavra está dizendo que essa mulher era de Samaria, e Jesus, um judeu, a qual duas cidades não se misturavam, não podiam os povos se conversar. Às vezes, quando as mulheres iam tirar água do poço, elas tinham que ir em certos horários que certas pessoas não estavam ali, para não dar choque e conflitos entre as pessoas. E essa mulher era mais diferenciada ainda, porque ela era vista como uma prostituta, por ter 5 maridos, e agora ela estava com o 6º, e também não era dela. Então ela tinha que ser uma pessoa vigiante ali no poço, para ver o momento exato que não tivesse ninguém, para ela poder chegar ali no poço, tirar a sua água tranquila e ir embora, para que ninguém chegasse perto dela e desse uma confusão, viessem acusar ela dos seus feitos. E então ela escolhe ir buscar água quando ninguém estivesse no poço. E ela está indo para esse poço, pensando que ninguém vai estar lá. Mas o nosso Mestre, o Senhor Jesus, como Ele sabe de todas as coisas, e através do Espírito Santo, que também estava com Ele ali, Ele diz, é necessário, a palavra está dizendo. Quando a palavra diz que é necessário passar por Samaria, é porque Jesus já tinha um plano a chegar naquele lugar e fazer uma obra que somente Ele podia fazer. Se os discípulos estivessem com Jesus, se alguém mais estivesse com Jesus, haveria talvez uma confusão ali, armado já, porque eles já iriam acusar aquela mulher de estar fazendo coisas erradas, por ser até mesmo de uma cidade diferenciada. Mas Jesus despede os seus discípulos e Ele diz, vá para a cidade comprar alimento. Ele já sabia que se os seus discípulos estivessem perto dele, não ia dar boa coisa. Então há momentos que Jesus ele vai preparar algo para você que é somente você e Ele, no particular, sozinhos, para que você possa ouvir e entender o que Ele tem para falar com você. Talvez você esteja acompanhado na sua casa agora, ou até mesmo nesse culto, ou está sozinho ouvindo essa palavra, ou vai ouvir depois. Mas é um particular que Deus quer falar com você e Ele quer mudar a sua vida. Aquela mulher, quando ela está andando por meio do caminho, creio eu, a Bíblia não fala, mas eu creio que ela já estava talvez até mesmo orando, falando com Deus e perguntando quando que aquela situação dela iria acabar, quando ela teria uma mudança de vida,
quando que algo diferenciado ia acontecer na vida dela. Porque nós somos assim. Muitas vezes estamos dirigindo o nosso carro, ou andando pelas ruas, ou até mesmo dentro de casa e começamos a falar com Deus em pensamento, ou até mesmo verbalizando, falando com o Senhor e perguntando algo, falando com Ele o que nós podemos fazer para mudar situações, ou apresentamos situações para Ele. E então Jesus, Ele começa a trabalhar através do Espírito Santo nas nossas vidas, e Ele começa a mudar certas coisas e até mesmo nos responder palavras, perguntas e até mesmo coisas que muitas vezes nós até esquecemos. E Jesus, Ele diz, é necessário passar por aquele lugar. A Bíblia está dizendo, João, ele testifica isso, ele marca, ele escreve, é necessário ir para Samaria, a estar naquele poço. Jesus já tinha um encontro marcado com aquela mulher samaritana, mas ela não estava sabendo desse encontro. Jesus despede os seus discípulos, eles vão para a cidade comprar, sem entender nada. Jesus espera o momento certo. Ele está ali, parado no poço, esperando aquela mulher chegar. E de repente ela vem de longe, já avista um homem parado no poço, já identifica ele como um judeu por meio da roupa dele. Ele também já sabia que ela estava vindo ali por meio do Espírito Santo. E ele já identifica também pelas vestimentas dela que ela era samaritana. Então ele começa um diálogo, uma conversa com aquela mulher e diz, dai-me de beber desta água. Dai-me de beber um pouquinho para que eu possa saciar a minha sede. E ela olha para ele e diz, como o senhor pode falar comigo? Primeiramente, eu sou uma mulher. Segundo, eu sou samaritana. O Senhor é judeu. E ela começa a colocar obstáculos, sem conhecer quem estava falando com ela. Muitas vezes Deus usa pessoas, palavras, atitudes, momentos para falar conosco. E nós não entendemos o que Deus quer falar. Eu gostaria de orar para que o seu entendimento, o seu coração viesse a abrir neste momento, para que você possa ouvir a palavra do Senhor e possa abrir o seu coração. Talvez você está aí pensando, é mais uma mensagem, é mais um culto. Não. Talvez Deus quer falar com você. E eu peço para que você se desarme agora e deixe Deus falar no seu coração. Abra o seu coração por completo. Assim como aquela mulher colocou barreiras. Muitas vezes nós também chegamos num culto como esse e colocamos algumas barreiras. E ficamos ali olhando, Deus não vai fazer, Deus vai fazer, Deus não vai. Se desarme agora. Deixa que Deus fale com você. Vou orar pela sua vida. Senhor, nós nos entregamos por completo. Pedimos ao Senhor Deus, seja conosco. Que esta mensagem, como foi falado no início, trabalhe no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. E que todas as barreiras, tudo aquilo que impede do Senhor falar melhor ao nosso coração, possa cair por terra. E que possamos ouvir por completo aquilo que o Senhor tem para nós e nos aprofundarmos na Tua palavra e na Tua mensagem. Fala conosco, quebra as correntes, em nome do Senhor Jesus. Gostaria que você ficasse com o louvor agora para a meditação e nós já voltamos a falar em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento.
Aleluia. Como eu estava dizendo a respeito da palavra do Senhor Deus, Jesus tinha marcado um encontro com aquela mulher. E nós temos muitas vezes barreiras, que nós temos que tirar essas barreiras do nosso coração. E quando Jesus começa a falar, ele começa a quebrar, por meio da palavra, algumas coisas em nosso coração. E quando nós deixamos que Deus fale conosco, ele começa a entrar no profundo, e em partes mais escondidas que muitas vezes nós não queremos que pessoas, ou até mesmo o Senhor, mexa. E às vezes nós precisamos deixar que Deus entre e faça morada, e comece a vasculhar por dentro de nós, e tirar tudo aquilo que não presta, para que possamos ter uma vida nova. Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. E quando ele chega ali e pede para ela água de beber, ela olha para ele e diz: como que o senhor chega aqui num poço e não tem nem como tirar a água, e agora o senhor vem pedindo água para mim? E ele então começa a entrar no profundo com ela, em algo mais espiritual, que ela não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Então ele começa a dizer: se você entendera quem pediu a água para você de beber, porque eu estou com sede de uma água aqui, em que eu posso tomar, matar a minha sede momentaneamente. Mas ele diz: se você soubesse quem está te pedindo água, você iria pedir uma água, e seria uma água viva, aonde você nunca mais teria sede. Ele estava falando das águas do Espírito, das águas que saciam a nossa alma, o nosso espírito, que pode limpar por dentro tudo aquilo que não presta e nos dar uma nova vida. Tirar o pânico, tirar o medo, tirar os sofismas, tirar tudo aquilo que nos impede de chegar e dar uma adoração a Deus e nos prostrarmos perante a Ele, nos seus pés, e ter uma vida nova, sem acusações do inimigo, sem momento algum o inimigo ter como tocar em nossas vidas, mas algo que venha saciar a nossa vida, trazer alegria, trazer paz, trazer felicidade, a presença do Espírito Santo. Então ela começa a conversar com ele, ele começa a entrar no profundo com ela e diz: se você me pedisse, eu te daria uma água que você nunca mais iria ter sede. Ela diz: então me mostra dessa água. Ele começou a aguçar a vontade dela, o desejo dela de beber dessa água, e ele diz: eu não estou falando de uma água aqui dessa terra, mas estou falando de uma fonte que jorra de dentro para fora, em que se expressa da presença de Deus. E ela diz: então me mostra como que eu posso fazer isso, aonde que eu posso pegar essa água. Então ele começa a se revelar a ela e diz: vai, chama o seu marido. Porque quando Jesus ele tem um plano para nossas vidas, ele não tem só para nós, mas ele alcança toda a nossa família, alcança depois os nossos vizinhos, e aí começa então os nossos amigos e por diante. E aí começa essa palavra, a nossa vida, ela serve de um testemunho tão grande, que aonde nós passamos, essa água vai saciando vidas, vai saciando as pessoas, porque as pessoas vão chegando perto de você, perto de mim, vai perguntando: o que você tem de diferente? O que você tem que eu não consigo ficar perto de você e pedir para que você me fale o que você tem? E é essa água, a água do Espírito, que vai mexendo dentro das pessoas, e eles querem saber quem você serve, quem você é, filho de quem você é. E nós somos filhos de Deus, servos de Deus, homens e mulheres que servem a um Deus vivo. Então ele começa a dizer: vai, chama o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Ele entra mais no profundo e diz: você já teve 5, você disse bem, e agora você está com um que também não é seu. Ela reconhece que está diante de um profeta, não só de um profeta, mas o próprio Cristo. Aí então ele começa a se revelar para ela e dizer que agora ele pode mudar a vida dela. Que agora, no versículo 17, ele diz: mulher, respondeste tu, não tens marido? Disse-lhe bem, não tenho marido. O versículo 18 diz: porque tivesse 5, e o que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Jesus agora está vendo que ela não está mais com as suas armaduras, mas agora se dispôs a tirar tudo aquilo que impede de uma conversa sadia e de algo mais profundo. Jesus começa então a falar com ela e diz para ela agora que ele tem algo para mudar a vida dela. E ela pega e fala com ele no versículo 20:
Nossos pais ordenaram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, crê que a hora vem, e que nem neste momento, e nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Versículo 22 vai dizer: vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Ele estava dizendo dele mesmo, que agora o próprio Cristo, aqueles a qual eles esperavam com uma sede grandiosa dele estar presente ali com eles, que os judeus e os samaritanos esperavam de um Salvador, e agora ela estava conversando com esse próprio Salvador. O próprio Deus encarnado estava ali em carne e osso, e falando com ela. E quando ela reconhece que agora não estava somente diante de um profeta, mas diante do próprio Deus, ela se prostra. Ela se prostra e começa a adorar a Ele e pergunta: onde será que podemos adorar? Ele diz: o Pai, o nosso Pai Celestial, não é somente nos montes ou nos vales, mas agora Ele está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está à procura de mim e de você, e de todos aqueles que têm uma sede pelo Espírito, uma sede insaciável de buscar a sua presença, de sentir a tua graça, a tua glória, de fazer a vontade de Deus, de andar nos caminhos do Senhor, ter uma vida aplanada, ter uma vida guiada pelo Espírito. Jesus agora está dizendo para ela: se você quiser, você pode adorar ao Pai aonde você estiver. Eu posso mudar a sua vida em um instante. Eu posso dar essa água para você beber e saciar a sua sede, mas isso não fica somente com você. Aquela mulher, ela entendeu que aquilo que ela estava buscando há anos, e a resposta talvez da oração que ela fez no meio do caminho, ou até mesmo anos na sua casa, para Deus mudar a vida dela, o próprio Deus estava na frente dela agora, respondendo às suas orações e trazendo uma mudança de vida sobre ela. Talvez você está aí também, pedindo para que Deus possa mudar situações na sua casa, situações na sua vida, abrir portas que ninguém pode abrir, só Deus pode abrir essas portas. Talvez você tenha orado ao Senhor e essas respostas ainda não têm chegado a você. Eu convido a você a marcar um encontro com Deus em oração, uma busca talvez somente, como Jesus diz em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta, e vai no secreto falar com Deus. E quando você orar em secreto, Deus vai te responder no secreto. Você tem que buscar ao Senhor, eu tenho que buscar ao Senhor. E quando nós buscamos a Ele, Ele responde às nossas orações. Todos que se achegaram a Deus, ao Senhor Jesus, Ele nunca deixou ninguém sem resposta. Todos que se achegavam para Ele, perguntavam algo, queria que Ele respondesse. Ele ia lá pelo meio da palavra, ensinava, falava suas parábolas, dava os seus ensinamentos, curava, libertava. O Senhor, Ele sempre fez por mim e por você. E não vai ser diferente. Ele quer mudar a sua vida nesses tempos agora. E eu convido a você, aonde você estiver, a ter momentos com o Senhor, a buscar a esse Deus e deixar com que Ele possa mudar a sua vida, a saciar essa fome que talvez, essa sede que está dentro do seu coração, de algo mais do Senhor Deus, e que muitas vezes, por vergonha, ou por acanhamento, ou por não saber como buscar, eu digo para você, como buscar? Na sinceridade. Como esta mulher, quando Jesus diz para ela, bem dizeis, agora você diz a verdade. Então, quando nós falamos a verdade para Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Ele, sem reservas, sem nada que nos impeça de se achegar a Ele, coisas que tentam travar o nosso caminho para falar com o Senhor, eu convido você a estar falando com o Senhor abertamente e falar com Ele. Ele vai dar água para você, mas não é essa água que nós temos aqui, mas é uma água do Espírito, algo que vem para saciar a sua sede espiritual, trazer alegria no seu coração, trazer dias de paz para a tua alma, trazer um alívio, como Davi diz, refrigera a minha alma, Salmo 23, ele vai dizer que o Senhor é aquele pastor que leva a ovelha para campos verdejantes, e quando ele está com a alma perturbada, ele leva por caminhos verdejantes, mas ele também traz refrigério para a sua alma. O Senhor, nessa noite,
quer dar uma água para você beber, uma água espiritual. Essa água é o Espírito Santo, que é representado na palavra do Senhor como água também, que é a presença dele. Ele quer saciar a sua vida. Não estou dizendo que tudo aquilo de material que você pedir, agora Deus vai ser um garoto de entrega. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, e Deus vai te dando a mão abertas. Não. Deus quer que você se achegue perto dele. E aquilo que for necessário para a tua vida, para ter uma mudança, Deus vai fazer para que você possa ver que Ele está cuidando de ti, da sua casa e de tudo aquilo que você tem colocado nas mãos dele. Então eu convido você nesta hora a falar com Deus. Nós vamos ouvir mais um louvor e depois nós vamos voltar com uma oração e depois nós encerramos. Fique com este louvor, medite, prepare aí um momento de oração para você falar com Deus e se abrir e deixar que Ele possa falar também com você. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Glórias a Deus. O Senhor, Ele tem algo diferenciado para a tua vida. Deus tem propósito que pode mudar a vida do homem. Como foi necessário passar por Jerusalém, por Samaria, melhor dizendo, é necessário também, algumas vezes, Deus passar pela rua da sua casa, através de uma pessoa. Às vezes é necessário estarmos na igreja para ouvir a palavra do Senhor. Às vezes é necessário Deus usar pessoas perto de você, situações, como foi falado aqui, para que Ele possa direcionar a sua vida para certas ocasiões que Ele quer mudar. Então, esteja sensível à voz do Espírito, esteja sensível ao falar de Deus. Como eu ouço Deus falar, muitas vezes Deus vai te dar uma paz no seu coração daquilo que você está buscando. Muitas vezes você vai falar com Deus, você talvez não vai ouvir a voz dele, mas você vai ouvir o Espírito falar dentro de você, trazendo paz, trazendo alegria nas suas decisões, naquilo que você tem buscado. Feche os seus olhos. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar com você agora. Senhor, nós ouvimos esta palavra. O Senhor mudou trajetórias para marcar um encontro com aquela mulher samaritana. E hoje não é diferente. O Senhor muda a trajetória de muitas pessoas para trazer na casa do Senhor. E assim até mesmo, Senhor Pai, através das lives, através de pessoas nas ruas, o Senhor usa situações para trazer vida e vida em abundância nas pessoas, naqueles que o Senhor precisa ter um encontro. E às vezes, aquele que o Senhor precisa mudar a situação, essa pessoa tem que se achegar até o Senhor, como diz a Tua palavra. E ali o Senhor muda essa situação. Há muitas vidas que agora, sim, meu Pai querido, estão nos acompanhando. E eu peço ao Senhor, toca sobre cada uma dessas. Muda, sim, meu Pai, trajetos, caminhos. Muda, sim, meu Pai querido Deus, tudo aquilo que precisa ser mudado. Quebra as correntes, coloca por terra tudo aquilo que impede dessa vida se chegar até Ti. E vem, sim, meu Pai, sacia esta sede desta pessoa, sim, meu Pai, que tem para Te buscar. Esta fome, sim, meu Pai querido, que muitas vezes essa vida tem de querer e anseia da Tua presença. E muitas vezes não sabe como Te buscar. Mas que o amado e querido Espírito Santo possa ir de encontro, assim como o Senhor deu daquelas águas vivas para aquela samaritana. Que neste dia, nesta noite, e assim também, sim, meu Pai, nessa semana, nesse decorrer deste mês, em todo o ano, o Senhor possa cuidar destas vidas e possa mudar trajetórias, mudar rumos, para que pessoas, ó Pai, possam ver o Teu mover. Eu profetizo agora, sim, meu Pai, ministro mudanças
sobre vidas. Pessoas que estão com muitas vezes orações, parece que estão engavetadas. Não acontece nada. A partir de hoje, aquilo que estava com falta de movimento começa a se movimentar. E aquilo, Senhor meu Pai, que estava parado, começa a ter movimento. Aquela pessoa que parecia que estava como uma terra seca, sem nada, sem prazer, sem alegrias, sem saúde. Eu ministro águas do Espírito sobre essa vida, sobre essa terra seca. Começa a frutificar agora. Começa a dar frutos. Começa a crescer e a florescer. Seja na área física, na área espiritual, na área trabalhística, em todos os ambientes da sua vida. Comece a receber agora bênçãos, cura, libertações. E receba da água, do refrigério do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua alma. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Receba o teu milagre, receba a tua bênção, receba aquilo que você tem buscado ao Senhor. E se achega cada vez mais perto de Deus, pois Deus tem mais para te dar, mais da presença dEle, mais da graça dEle sobre a tua vida. Eu oro em nome do Senhor Jesus, e você que recebe, diga amém e amém. Amém? Nós estamos agora terminando o culto do Espírito Santo. Você está convidado a participar conosco todas as sextas-feiras, às 19h30, aqui no Galpão Quadrangular. E também nós temos o culto online, às 20 horas. Você está convidado a participar e também nos assistir. Amém? Fique com Deus. Vou dar a bênção apostólica e nós encerramos por aqui este culto. Amém? Senhor Deus, que o amor do Deus Pai, a graça do amado Deus Filho, a doce e amável consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, amém. Que Deus abençoe, fique em paz, um abraço.